não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço. Nos anos 20 e 30 já havia um monte de livro discutindo isso. Aparentemente, isso nada tinha a ver com o conflito ideológico, comunismo e capitalismo. A ideia do globalismo parecia assim uma terceira coisa que não tinha nada que ver. Mas, evidentemente, você acha que esses camaradas iam pagar a gente do estatuto, do Aldous Huxley, do Arnold Toynbee, etc., sem que esses estivessem informados do conflito ideológico embaixo, que é absolutamente impossível. Portanto, nós podemos dizer que o projeto globalista engoliu o conflito ideológico, absorveu os seus elementos vivos, jogou fora o que não prestava, e de todo esse conflito é ele que está ganhando a história. Então nós vemos aqui que agora em seguida vamos ter que estudar o problema dos jesuítas, que foi muito bem descrito pelo Malachi Martin no livro Os Jesuítas, e o problema da teologia da libertação, que é bem mais complexo, porque houve aquele depoimento do general Pacheco dizendo que o projeto da teologia da libertação foi invenção quase que pessoal de Nikita Khrushchev, que mandou criar uma espécie de igreja biônica para infiltrar a igreja católica e dominá-la por dentro. E a partir daí começam a aparecer livros com o título de Teologia da Libertação. Nós não temos ainda clareza quanto às ligações concretas de tipos como o Padre Gutierrez, né, no Peru, ou Leonardo Boff no Brasil, com a KGB. Não sabemos exatamente qual é a conexão, nós não temos a respeito deles toda a documentação. Mas que alguma conexão existe, é verdade, e que eles se integraram nesse projeto Nikita Khrushchev é mais do que evidente. Claro que houve gente que achou que o depoimento do Pacheco, nós não podemos confiar por isso, por aquilo, por aquilo. Quer dizer, argumentando contra essa coisa, dizendo, não é possível que a KGB tenha inventado isso, embora ela tivesse interesse nisso. Eu digo, bom, são argumentos de verossimilhança. Eu acho que um depoimento não pode ser, vamos dizer, refutado por meros argumentos de verossimilhança. Quer dizer, ou você mostra um vício interno no depoimento, vamos dizer, alguma absurdidade intrínseca, ou você oferece um outro depoimento ou um documento contrário. Não apareceu nada até agora. Então, acho que ainda que a ideia de que foi invenção pessoal de Nikita Khrushchev seja mais uma metonímia do que um fato, quer dizer, não foi exatamente o Nikita Khrushchev, foi alguém em nome dele, ou ele, vamos dizer, sintetizou uma ideia que já existia antes. O fato é que, como movimento público, a teologia da libertação veio realmente de Moscou. Isso aí não tem como duvidar. Mas isso aqui nós vamos estudar, vamos dizer, na próxima aula. Tá? Vamos fazer um intervalinho, voltamos com as perguntas daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui, o Marcelo Leite pergunta. A pergunta tem nada a ver com essa aula de hoje, mas é interessante. O senhor acha que o Exército parou no tempo ideologicamente? O que esse pessoal quer nos últimos 20 anos para cá? Bom, o que eu acho é o seguinte: nenhuma instituição ou organização tem flexibilidade suficiente para poder interpretar corretamente o curso da história e traçar um plano de ação. Não tem. Isso aí só o indivíduo humano pode fazer. Mas só o indivíduo humano.
totalmente desligado de qualquer interesse que possa, vamos dizer, nublar a visão que ele tem das coisas. Ora, os intelectuais existem precisamente para isso, mas se você começar a arrebanhar os intelectuais para eles servirem a este partido, aquele serviço secreto, ao exército, não sei das quantas, daí ferrou tudo. Quer dizer, a vida intelectual independente é uma necessidade absoluta de qualquer nação. Porque o homem de estudos ele não está aí para defender um partido, para eleger um candidato, para arrumar fiéis para uma igreja, ele não está aí para isso. Ele está para tentar entender o que está acontecendo. E isso dá um trabalho miserável. Para isso, você tem que ter a flexibilidade de examinar a coisa por todos os lados necessários. Inclusive, se você vai pensar em termos de culpas, né? Bom, pode pensar, claro, a culpa existe. As ações humanas têm um peso moral. Você vai ter que ver as culpas de todo mundo. Não tem como escapar. Se você quer a análise objetiva, você supõe que você está escrevendo, vamos dizer, não uma obra de história, mas um romance. Você vai ter que tentar olhar a coisa desde o ponto de vista dos vários personagens. Você não vai poder, desse aqui eu gosto, então com esse eu me identifico e o outro eu só vejo por fora como se fosse uma caricatura. Aí o seu livro vai ser uma caricatura. E as obras de história baseadas nisso são evidentemente caricaturas. Sobretudo quando as pessoas raciocinam a partir de conceitos que, como eu estava comentando hoje mesmo, não são conceitos absolutamente. Quando você pega o que essa besta quadrada desse Marco Antônio Villa pensa a respeito de democracia, ele não raciocinou um minuto sobre o conceito de democracia. A democracia para ele é um valor. Né? A democracia é tudo que é bom. Né? Eu digo, muito bem, mas isso aí existe fora da sua cabeça? Né? Existiu alguma democracia que funcionasse assim? Não, nunca existiu, nem pode existir. Porque, vamos dizer, entre o plano dos conceitos e o plano da ação, você tem uma série de intermediações que complicam a coisa formidavelmente. Você veja, se você concebe um plano para você mesmo, você consegue executar esse plano em linha reta? Ninguém consegue. Por quê? Porque existem 1000 acontecimentos em volta que interferem, cortam o fio da meada, modificam o vento que bate. Por exemplo, você está caçando um urso, você vai dar um tiro no urso. Digo, olha, se tem uma folhinha no meio, a folhinha pode desviar a bala, meu filho. O vento que bate você tem que levar em conta. Não é isso? O próprio recuo da arma pode modificar o sentido. Tem milhões de coisas para levar em conta. Quer dizer, nem uma coisa simples como você dar um tiro, você executa em linha reta. Então, se nós estamos falando de democracia, bom, nós não estamos falando de ideias do seu Marco Antônio Villa, nós estamos falando de coisas que acontecem na realidade. Existe democracia, existe ditadura, existe autoritarismo, existe mais isso, mais aquilo. São forças reais que estão atuando no mundo. E nós pretendemos, de algum modo, que as nossas ideias descrevam e reflitam corretamente isso. Então, nós temos que levar em conta, vamos dizer, no mínimo, um certo grupo de fatores. Não é isso? Se você entender, porque, por exemplo, que a democracia é baseada no conceito de direitos humanos, nós podemos perguntar para quantos direitos? Né? Quantos e quais? E quais são os meios de fazer valer esses direitos? Né? A coisa mais óbvia é que um direito cujo descumprimento não implica que nenhum castigo não é um direito de maneira alguma. Né? Então, o direito está normalmente acompanhado de um sistema repressivo para punir os que o violem. E, pensa bem, quando os direitos crescem, quanto cresce o aparato repressivo? O aparato repressivo sempre cresce muito mais. Por quê? Sei lá, aqui você inventa o direito X. E aqui você tem, vamos dizer, os tribunais, os órgãos policiais, as multas, etc., incumbidos de punir quem viola esse direito. Ora, você acha que algum Estado no mundo contrata só o número mínimo de pessoas necessário para manter aquilo funcionando? Claro que não. Então, o funcionário e a burocracia cresce muito mais. Isto acontece na democracia real, não na democracia como ideia. Agora, quando você ouve esses camaradas falar de democracia hoje,
Está na cara que eles não meditaram um único minuto sobre as tensões e contradições reais que compõem a democracia. Então não pensaram nada, estão usando aquilo apenas como um rótulo. Olha como eu sou bom, eu estou do lado do bem, eu estou do lado da liberdade, da democracia. Ele é malvadinho, ele é autoritário, ele é isso. Meu Deus do céu, que palhaçada é essa? E esses camaradas vão dizer que são intelectuais, que são professores, são historiadores. Historiador é uma pinóia. Isso são todo um bando de palhaços. Ora, pensar essas coisas dá trabalho, e precisa muita seriedade, e precisa uma disposição de enfrentar. Por exemplo, o pessoal fala muito, democracia é debate. Se o debate não começa na sua cabeça, não tem debate nenhum. Quer dizer, você não tem ideia das contradições envolvidas. Quer dizer, se eu não tenho nenhuma ideia das contradições envolvidas e o meu interlocutor também não tem, então as nossas falas são impenetráveis. Eu só vou repetir a mesma coisa, eu vou repetir o pró, ele vai repetir o contra. Então isso aí é um jogo de futebol. Isso não é um debate realmente. Debate sem interpenetração das consciências não existe, é palhaçada. Então, quer dizer, eu sinceramente não creio que tenha no Exército uma única pessoa capaz de analisar essas coisas desse jeito. Não acredito mesmo. Não acredito por quê? Porque eu já estive lá. Eu já dei aula, dei conferência, convivi muito com esse pessoal, e eu vejo que já naquele tempo eles já estavam fora do compasso. Tanto que perderam todas as oportunidades de fazer alguma coisa para impedir que o estado de coisas chegasse a esse ponto. Não estou falando de intervenção militar, não. Por uma coisa que eu sempre sugeria, falar, não deixem este pessoal mentir impunemente contra as Forças Armadas. Processe um por um. Se você processar 10, o 11º já não vai fazer. Nunca fizeram isso. Quer dizer, o sujeito botar uma mentira contra as Forças Armadas no Jornal Nacional, para ser assistida por 60 milhões de pessoas, e daí o Exército emitiu uma notinha oficial que era lida pelo comandante e pela mãe dele. E a tropa lia. Quer dizer, que coisa mais ridícula. Quer dizer que vocês estudaram combate. Que arte de combate? Vocês sabem, não tem nada de combate. Tem combate na selva, você vai ter combate na selva contra macaco, orangotango, essa coisa. Mas quando entra, vamos dizer, no combate político com toda a sua complexidade, vocês não entendem coisa nenhuma. Quer dizer, o sujeito saber dar tiro, combater na selva, não quer dizer nada no contexto geral da política. O Hermínio estava comentando, olha, que o sujeito tem mais prática de combate do que o João Paulo II. Ele viveu no meio da granada, explosão, briga de rua, essa coisa toda. Chega lá no Vaticano, as raposas velhas do Vaticano fazem ele de trouxa. É isso que acontece. Então, não nego a valentia nem o patriotismo dessas pessoas, mas eles são muito presumidos. Eles acham que eles podem tudo. Não podem, não. Vendo as análises que tem feito, digo, olha, elas estão atrasadas pelo menos 50 anos. Eles ainda raciocinam em termos de imperialismo. Nós estamos em pleno globalismo. Tem 3 globalismos em conflito aí, os caras ainda não entenderam esse negócio. Se você falasse, nos anos 90, você falar para as Forças Armadas em ocupação islâmica, eles nem sabiam o que você estava falando. Iam dizer que você é louco. André Luiz, muito obrigado pela aula. Li o livro Revolução e Contra-Revolução, do Plínio Correia. O que você acha do livro? Olha, o Dr. Plínio era um homem inteligentíssimo, muito culto. E esse livro, ele acerta em muita coisa. O problema é o seguinte, o Dr. Plínio não distinguia o que é o plano da história e o plano da metafísica da história. Ele tirava conclusões históricas de análise metafísica da história. Isso não pode fazer. Assim como você não pode fazer. O plano metafísico ele lida apenas com realidades universais. Quer dizer, você pode, desde a revelação cristã, você deduzir uma metafísica da história. Mas você não pode deduzir dali a história, como de fato aconteceu. Quer dizer, a metafísica da história ela fala da história como um todo, quer dizer, o plano da salvação, né? E as ultimidades, quer dizer, a finalidade última. Mas qual é o trajeto concreto, você não pode deduzir daí, isso é absolutamente impossível. Assim como você, olhando um mapa, você não pode deduzir como vai ser a sua viagem. Como é que do mapa você vai deduzir se furou o pneu do seu carro? Se um ônibus bateu em você? Não tem nada a ver com o outro, são planos diferentes. E ele confunde os dois planos.
Bom, ele não era nem um historiador, nem um filósofo. Ele era um líder, né? Com algum tirocínio histórico fabuloso, mas que não tinha os cuidados científicos necessários para isso aí. Isso aí faz com que as coisas boas e acertadas que ele diz no livro sejam desprezadas por intelectuais, que não deviam, né? André Tavares. Por que a tradição judaico-cristã se tornou refém, vítima e colaboradora de seus algozes? Não há uma sinagoga ou instituição judaica reformista ou mesmo conservador que não tenha adotado uma posição diversitária. Isso é verdade. Aqui nos Estados Unidos, você pega 70% dos judeus aqui estão a favor dos inimigos deles. Eles querem mais imigração, querem mais muçulmanos na rua, batendo neles, né? Quer dizer, como que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, é preciso levar em conta o famoso desejo de morte. Né? O sujeito que apanha muito, ele acaba querendo morrer. Essa é uma das explicações que tem. E o sujeito não está consciente de que ele está trabalhando pela sua própria morte. Só você analisando a dialética interna do discurso dele, você vai ver. Esse cara está falando contra ele mesmo. Às vezes, vamos dizer, sobre as desculpas mais lindas do mundo. E, ora, Karl Marx, que não era nenhum bobo, ele não percebeu que o que ele estava planejando não era uma revolução proletária, e sim uma ditadura dos intelectuais. Ele não percebeu. Né? Ele não tinha a menor ideia disso. Por quê? Isso não quer dizer que ele fosse bonzinho, bem intencionado e foi um erro acidental. Não. Ele foi homem de uma presunção monstruosa de querer planejar a história do mundo, quando ele não estava nem mesmo entendendo o que ele estava dizendo. É por isso que nós temos que ter cuidado, vamos dizer. As pessoas realmente elas se permitem pensar e opinar sobre coisas que estão infinitamente acima, não apenas da capacidade delas, mas da imaginação delas. Você vê, esse pessoal do globalismo, eles têm muito dinheiro, são pessoas inteligentíssimas, têm uma pleiade de gênios. No entanto, eles queriam que já tivesse um governo global na década de 80. Até agora não veio. E de repente aparece uma onda mundial contra eles que eles não previam de jeito nenhum e eles não sabem o que fazer. Quer dizer, então por que fez o plano em primeiro lugar? Olha aqui, meu filho, eu não faço plano nem para a educação do meu cachorro. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.